Bem, galera, estamos de volta aí, professor Leonardo, Biologia, Hormônio até o talo. Tema de aula, hormônio até o talo. Vamos aprender o hormônio, é aqui, ó, pela estampa, ok? Vamos lá, cair dentro. Parar não, hein? Luteinizante, hormônio LH. Também é um hormônio produzido pela hipófise, que eu também tenho. Homem, induz o testículo a produzir testosterona. Lembra que o FSH, desculpa, no homem só estimula a maturação do espermatozoide, na mulher, estimulando a maturação do óvulo, acaba fazendo com que a mulher produza o hormônio. Quem estimula a produção de hormônio no homem, no testículo, é o luteinizante, ok? E na mulher também, só que é um outro hormônio. Ou seja, o mesmo hormônio que no homem, FSH, induz a maturação do espermatozoide, na mulher induz a maturação do óvulo e produção de hormônio, que é o estrógeno. Já o LH, na mulher, estimula a ovulação, a mulher liberar aquele óvulo maduro e desenvolvimento do corpo lúteo amarelo, que vai fazer com que haja a produção de um segundo hormônio, que é a progesterona. Tanto estrogênio quanto progesterona são hormônios que vão atuando na regularização do ciclo menstrual, que a gente vai ver lá no final da aula. Não vou adiantar. Bem, galera, então como a gente está falando dos hormônios produzidos pela adenohipófise, né, pela hipófise, o TSH, que atua sobre a tireoide, como nós já vimos, localizada no pescoço, logo abaixo da cartilagem da glote. Glote é aquela parada que nós vimos chama de digestório, e vamos ver no respiratório também, que controla o que vai para o digestório e para o esôfago e para a laringe, ok? Ou seja, digestório e respiratório. Então, produz dois hormônios, triodotironina e tiroxina. Triodotironina, T3, muito melhor, e tiroxina, T4, ok? T3 e T4 estimulam o metabolismo energético, aumentando a taxa de respiração celular. Ou seja, se eu tenho mais T3 e T4, a minha célula está respirando mais, precisa de mais elementos para o seu funcionamento, e com isso eu queimo mais aquilo que eu ingeri, ok? Mais rapidamente. Consequentemente, a sua baixa produção, né, de T3 e T4 acaba fazendo com que você tenha o metabolismo desacelerado, beleza? Engorde. Bem, o excesso desse hormônio causa hipertiroidismo, hiperatividade, calosudorese, perda de peso, nervosismo, exoftalmia, que é o olho sobressaltado, bócio, que é o inchaço da glândula, né, levando o indivíduo até aquele papo. Não é aquele papo de gordura aqui não, é aqui, ó, nessa região aqui do pescoço. Bem, aqui, ó, exoftalmia, olho sobressaltado, ok? O aumento da tireoide, que é o bócio, certo? Neurohipófise, os hormônios da neurohipófise, né, que, na verdade, os hormônios do hipotálamo que são armazenados na neurohipófise. Então, a neurohipófise armazena e libera dois hormônios produzidos pelo hipotálamo. Como já visto, antidiurético, ADH ou vasopressina. Por quê? Porque esse hormônio está diretamente relacionado à contração e relaxamento de vaso periférico, que são os vasos chamados capilares. E esses vasos é que determinam o aumento e a diminuição de pressão arterial. Né? Então vamos entender o seguinte, o meu coração ele não bate mais rápido porque a pressão não aumenta, a pressão não aumenta porque o coração bate mais rápido. Ele bate mais rápido por consequência do aumento da pressão. A primeira coisa que acontece, deixa eu ver se eu vou conseguir ser claro para vocês. O meu coração ele recebe em média 5 litros de sangue por minuto, ok? A gente chama isso de débito cardíaco. E se o meu coração passar a receber 3 litros de sangue por minuto, porque eu perdi volume sanguíneo, ele vai parando, ele vai perdendo força, certo? Então ele para de bater por falta de estímulo e ele acelera o batimento por excesso de estímulo. Por exemplo, geralmente nós recebemos normalmente 5 litros de sangue por minuto. Como eu já falei, débito cardíaco, ok? Bom, se eu recebo um volume maior de sangue por minuto, ou seja, não é necessário que o meu volume sanguíneo aumente para que eu receba mais sangue por minuto no meu coração. Basta os meus vasos periféricos, que é a grande maioria devastadora de vasos que o meu corpo apresenta, que são os capilares, se comprimirem. Quando eles se comprimem, certo? A pressão que ocorre dentro daquele vaso aumenta.
Consequentemente, o fluxo sanguíneo como um todo aumenta. Meu coração passa a receber, ao invés de 5 litros, 5 litros e meio, 6 litros de sangue por minuto. Consequentemente, ele vai fazendo mais força para poder bater. Consequentemente, a pressão arterial do cara sobe, ok? Então, inicialmente, para que haja um aumento de pressão, primeiramente vai ter lá a contração dos vasos periféricos. Então, meu coração não acelera o batimento, né? E isso estimula o aumento da pressão, não? Ao aumento da pressão, e, consequentemente, ocorre ao aumento da velocidade da contração, do batimento cardíaco, ok? Sístole. Contração e diástole, dilatação. Então, tanto o movimento da sístole quanto da diástole acaba acelerando, porque o coração recebe uma carga maior de sangue por minuto, não porque o meu volume sanguíneo aumentou. Como aumenta, Léo? É soro fisiológico. Não necessariamente por isso, mas sim porque os vasos periféricos contraíram e começaram a aumentar a resistência deles ao fluxo sanguíneo. Então, é igual você apertar o bico da mangueira para que aumente a pressão, que a água alcance uma velocidade maior e assim ela alcance uma distância maior. Então isso acontece com os vasos periféricos, o sangue acaba circulando em maior volume? Não, ele acaba circulando em maior pressão. Isso faz com que o coração receba maior volume de sangue por minuto, ok? Bom, então, o ADH, ele está relacionado à retenção de água no corpo. O hormônio antidiurético, traduzindo, impede a diurese. Traduzindo num termo mais popular, impede a vontade de urinar. Então você perde a vontade de fazer xixi se você tiver com grandes concentrações de ADH no seu corpo. Qual é a jogada do ADH? Segura a água e, consequentemente, ao urinar você libera mais sais. No meu vídeo lá no YouTube, eu estou dizendo o seguinte: quando você está dormindo, você não está bebendo água. Teu corpo tende a reter água porque é o líquido fundamental para a vida, ok? Todo ser tem os seus mecanismos de liberação e retenção de água. No nosso caso, no caso do mamífero, o ADH está na jogada. O hormônio antidiurético entra na jogada e faz o seguinte: parceiro, tu não está bebendo água. Seu hormônio falando contigo. Faz o seguinte: retém água. Quando você acorda de manhã, embora você possa fazer um volume de urina, porque ao longo daquele período você vai estar armazenando água na bexiga, né? Então você está lá armazenando até 400 ml de água, de urina na bexiga, urina, que a urina não é só água. Quando você vai urinar, independente do volume, a tua urina vai estar mais escura com um cheiro mais forte. Por quê? Taxa alta de ADH, eu seguro a água e elimino sais. Ok? Então, esses sais eliminados, né, são como o elemento amoníaco, enfim, são mais fundamentais agora que eles sejam eliminados para que haja retenção de água, ok? Isso porque o ADH está em alta concentração. Então, vamos lá. É liberado quando o volume de sangue cai abaixo de certo nível. Então, quando o volume também, é claro, uma outra condição. Quando o volume sanguíneo cai por conta de uma perda sanguínea, uma hemorragia, o ADH sobe. Porque eu não posso ter a diminuição do volume porque meu coração vai parar de bater, como eu já disse anteriormente. Então, eu tenho que manter aquele volume de líquido ali. Então, cara, eu perdi sangue, já estanquei o sangramento. Se eu ficar perdendo sem parar, eu vou morrer. Mas o fato já estanquei o sangramento, então beleza, agora o ADH começa a agir. O ADH sobe e você começa a reter a água, então você urina menos, ok? E quando urina, você urina numa concentração maior. Baixo volume, grande concentração. Menor quantidade de água, maior quantidade de sais, beleza? Estimula a reabsorção de água nos rins. Claro, se o rim é o cara da absorção, então ele vai estar fazendo com que o rim absorva menos sais, reabsorva menos sais e reabsorva mais água. Por que eu estou usando o termo reabsorver? A primeira absorção é intestinal. Tudo que vem depois é reabsorção, ok? Então, o rim ele reabsorve mais água e, consequentemente, reabsorve menos sais, certo? Então, diminui o volume de urina excretado, por isso o nome é antidiurético, e retém água no organismo. Consequentemente, elimina mais sais. Sua deficiência provoca uma perda de água excessiva e muita sede. Síndrome denominada diabetes insípidos. Não tem nada a ver com pâncreas, seria o diabetes chamado de diabetes mellitus, que é o diabetes mellitus tipo 1,
e tipo 2. Nesse caso é diabetes insípidos, né? Ou seja, é uma diabetes que está relacionada a aumento de concentração no sangue, aumento de concentração de sais no sangue, porque você está perdendo muita água na urina, ok? Diabetes insípidos, certo? Retém muito sal e perde muita água. Bom, galera, então vamos ver como que funciona essa questão da ação do ADH nos rins. Na verdade, isso daqui é a unidade funcional do rim, chamada de néfron, beleza? Então, nos néfrons eu tenho essas subdivisões aqui, o glomérulo. Basicamente é o seguinte, aqui eu tenho as artérias que penetram na cápsula de Bowman, ou cápsula renal, que é uma estrutura fibrosa extremamente resistente, e aqui é extremamente poroso. Então, a alta pressão aqui faz com que o líquido extravase do glomérulo, que é esse novelo de capilares arteriais, e cada rim tem, em média, se não me falha a memória, 4 milhões de néfrons. Então, é néfron para dedéu. São as unidades funcionais dos rins, né? Então, você tem aqui a cápsula renal, ou cápsula de Bowman, você tem o néfron, você tem o glomérulo, que é o novelo de capilar arterial, pressão que é tão grande que jorra líquido, proteína, sais. E aqui eu tenho os túbulos contorcidos, proximal e distal. Qual é a finalidade dos túbulos contorcidos? É reabsorver tudo aquilo que saiu pela alta pressão, né, dentro do novelo, né, que é o glomérulo, e partiu para a cápsula de Bowman. Então esse líquido, que é o filtrado glomerular, ele vai percorrendo o néfron e tudo aquilo que saiu da circulação sanguínea vai sendo reabsorvida. Aqui eu tenho vários capilares captando, literalmente, né, aquilo que está sendo jogado novamente para a circulação sanguínea. Ou seja, aqui eu perco e aqui eu reabsorvo. Então, o maior volume de água que nós colocamos na digestão, né, enfim, e todo o processo metabólico é reabsorvido nessa parte do processo metabólico do nosso corpo aqui. Então, os túbulos contorcido proximal, alça de Helen, ou alça néfrica, e aqui o túbulo contorcido distal, e aqui o ducto coletor, que vai, de fato, quando chega no ducto coletor, né, além de ter um pouquinho de reabsorção de água, mas basicamente a reabsorção de água ocorre nos túbulos contorcidos, eu já tenho o que eu posso chamar de urina, ok? Então, nessa região o ADH age, fazendo com que haja maior absorção de água, ok? Consequentemente, se o corpo está reagindo na maior absorção de água, o resto fica meio esquecido. Então, os sais acabam sendo jogados em maior quantidade, em maior concentração na urina, ok? Se eu tenho baixa concentração de ADH, consequentemente, por conta de ação de um outro hormônio, chamado de aldosterona, eu vou ter mais reabsorção de sais e menos reabsorção de água, certo? Se é necessário com que haja eliminação de água, eu guardo sais e elimino água. Ao longo do dia, como a gente não está bebendo muita água, consequentemente é mais interessante, ou melhor, como a gente está bebendo muita água, consequentemente é mais interessante reter sais, ok? Para manter essa pressão osmótica, etc., e eliminar a água. Então a gente vai começar a urinar ao longo do dia com uma urina de manhã, urina escura, com cheiro forte. Ao longo do dia, uma urina mais clara, mais diluída, um cheiro mais fraco por conta da diluição aumentada, ok? Continuando então, olha que maneiro, ocitocina, né? Olha que legal. A ocitocina também é outro hormônio que é estimulado a sua produção mediante a sucção. O neném, quando ele está sugando o peito da mãe, né? Na verdade, nome extremamente errado, mama, peito, tá errado. Desculpa, é mama, seio, tá errado. Na anatomia C é a cavidade, peito nem existe, ok? A gente chama essa estrutura de mama, por isso nós somos chamados de mamíferos, certo? É um termo pejorativo em aula de ensino médio. Fala, esse daqui que a menina tem, o nome é mama. A galera já começa a rir, mas é o nome da estrutura, mama. Quando a criança mama a mama da mãe, faz com que aumente o estímulo de produção de ocitocina. E, consequentemente, a ocitocina vai fazer com que haja maior possibilidade do expelir o leite, porque a ocitocina age em contração de musculatura lisa, basicamente das glândulas mamárias e do útero. Uma mulher grávida não pode amamentar, não convém amamentar. Por quê? Porque a sucção vai fazer com que haja um aumento da produção de ocitocina.
E a ocitocina age no útero, fazendo com que haja contração da musculatura lisa uterina. Consequentemente, se a mulher está grávida, aquela contração pode levar ao aborto, ok? Vamos lá. Promove a contração no útero durante o parto. A ocitocina é utilizada na medicação que a gestante está tomando durante o parto normal para que haja o estímulo da contração uterina que causa aquelas dores horríveis que a mulherada foi fadada a sofrer mediante ao pecado primordial lá da Eva, né? O Pai do Céu falou, Eva, tu pecou, tu vai sofrer a dor do parto. E é uma dor que dura menos do que o pecado do Adão foi mais pesado, né? O pecado do Adão, na verdade, a punição de Adão foi mais pesada. Tu vai viver do fruto do teu trabalho. Trabalhar dói pra caraca, né, galera? Mas vamos lá. A mulher sofre, o curioso é o seguinte, os 2 filhos que eu tenho, Pedro e Alice, os 2 foram de parto cesárea, tudo programado e tal, enfim. Pedro mais ou menos, programado mais ou menos. A Roberta teve problemas ao longo da gestação, minha esposa no caso, e o Pedro nasceu antes do período já maduro pra caraca, mas nasceu antes do período. Para minha felicidade, o Pedro nasceu exatamente no dia 20 de abril. A gente foi para uma consulta no dia 20 de abril e o Pedro nasceu no dia 20 de abril. O que tem de tão especial no dia 20 de abril? Meu aniversário. Agora, o que tem de tão especial no dia 20 de abril? O aniversário do Pedro. Eu esqueço completamente do meu aniversário, porque a gente fica mais centralizado lá no Pedro, né? O Pedro hoje tem 10 anos de idade, esse ano ele faz 20. Que loucura. O Pedro tem 10 anos de idade e nesse ano ele faz 11. Né? A matemática louca que eu fiz agora, por causa do dia 20 de abril. Já a Alice veio no dia 27 de maio. A Alice ela veio para tocar o zaralho na minha cabeça. Né? Veja bem o que eu falei, tocar o zaralho. Confundi a minha cabeça, porque eu sou péssimo de guardar data de aniversário. E a Alice veio no dia 27. Os 2, né? Dia 27 de maio, ou seja, pertinho, né? Dia 27 de março. Ai, se minha mulher ouvir isso. Dia 27 de março, né? Março, abril, a Alice veio pertinho ali, né? Da brincadeira, né? Porém, não veio, né? Na data prevista, né? Tipo, abril, podia ser dia 20 de abril também, né? Ia ser tudo um aniversário só. Minha esposa faz dia 30. Mas não, vamos voltar à aula. Eu fico falando da minha vida pra gente dar uma distraída. Mas vamos voltar à aula. A Roberta não precisou tomar nenhuma dessas medicações, né? A ocitocina na veia para estimular a contração uterina, porque não foi parto normal, foi cesárea. A mulherada que já está tendo a maior produção da ocitocina durante o parto, já está tendo aquela contração, o médico vai lá e joga mais para que a contração seja tão forte a ponto de expelir o feto de dentro do útero. E esse é o estímulo da ocitocina. A ocitocina faz lá com que haja contração uterina. Além disso, contração na musculatura lisa das glândulas mamárias, causando a injeção de leite. Então, quanto mais ocitocina, quanto maior o estímulo, maior a produção de prolactina pela hipófise e também maior a liberação da ocitocina pela hipófise também, adenopófise, e com isso maior produção e mais força na condição de expelir o leite pela glândula mamária. Então, o neném tem maior facilidade a sucção do leite quando tem maior concentração de ocitocina no corpo da mãe, ok? Fechou, galera? Show de bola, olha que maneiro. O estímulo para a liberação de ocitocina é a sucção da mama pelo bebê, certo? E, claro, durante o parto, nas horas finais do parto também ocorre maior produção e liberação de ocitocina, ok? Bem, galera, agora a gente vai entrar especificamente nas glândulas, além da funcionalidade da hipófise, sobre as glândulas a gente agora vai entrar nas funcionalidades independentes da hipófise, né? Onde a hipófise não controla a funcionalidade dessas glândulas. Observamos aqui, por exemplo, tireoide e paratireoide na regulação do cálcio. Tireoide, calcitonina e tem uma ação, a calcitonina produzida pela tireoide, que não tem estímulo hipofisário, certo? A calcitonina não é um hormônio hipofisário, é um hormônio tireoidiano, assim como o T3 e T4. Mas o T3 e T4 será produzido mediante estímulo da hipófise. A calcitonina não. A calcitonina ela tem um feedback, né, que a gente chama de feedback negativo, ou seja, ela deixa de ser produzida mediante a ação de hormônios produzidos pela paratireoide, certo? Vamos lá. Tireoide, calcitonina atua diminuindo a quantidade de íon de cálcio do sangue e aumentando a concentração desse íon nos ossos.
Então a calcitonina, esse hormônio tiroidiano, ele age sobre o cálcio, fazendo com que haja maior deposição de cálcio no osso. Ou seja, diminui a concentração de cálcio do sangue e joga no osso. Lembrando que o osso é um armazenador de cálcio. Então, o cálcio não existe para deixar o osso duro. O osso que existe para armazenar cálcio. E consequentemente a esse armazenamento de cálcio, aí sim o osso vai ficando cada vez mais duro. A gente tem uma ideia errada, como eu falo lá no início quando eu dei entrada nas aulas de fisiologia e anatomia, dentro da aula do extensivo do Gabarito Enem, eu falei para vocês que a gente tem uma visão equivocada. O osso é duro, né? O cálcio existe para endurecer o osso. Não, o osso é duro porque ele armazena cálcio. A principal ação do cálcio é na contração da musculatura. Então o cálcio existe basicamente para fazer o músculo contrair. Tem outras funções, mas por conta da função de armazenamento de cálcio, o osso fica duro. Tu imagina se dá um revertério no nosso corpo e a gente começa a perder cálcio do osso para o sangue. Né? O nosso osso ele não vai ficar mole, como é no início, né? Tipo cartilagem, mas ele vai ficando cada vez mais poroso e quebradiço. Isso porque acontece o seguinte, ó, paratireoide, localização, 2 de cada lado, atrás da glândula tireoide, produz o hormônio, os paratormônios, atua de forma antagônica à calcitonina, ou seja, remove o cálcio do osso, coloca no sangue. Quando eu tenho maior produção de paratormônio, que são os hormônios produzidos pela paratireoide, que contrabalança a calcitonina, que é o hormônio tiroidiano produzido pela tireoide, né? Ou seja, se eu tenho muita calcitonina, eu tenho pouco paratormônio. Se eu tenho muito paratormônio, eu tenho pouco calcitonina. Esses hormônios se autorregulam, beleza? Então é o seguinte, se eu diminuo a produção de calcitonina, eu começo a ter uma quantidade de cálcio menor no sangue, ok? Consequentemente, o paratormônio entra em ação e começa a fazer com que haja remoção do cálcio do osso e que esse cálcio seja jogado no sangue. Lembrando que o osso tem a função de armazenar. Quando eu preciso, eu tiro do armazém. Consequentemente, se eu tenho um disparate na regulação desses hormônios, eu começo a ter muito paratormônio, eu começo a ter uma perda excessiva de cálcio do osso. E aí gera uma doença chamada de osteoporose. É muito comum, né, no sexo feminino, mais do que no masculino, embora no masculino também ocorra, a osteoporose por conta da menopausa. Começa a ter a desregularização de vários hormônios e o paratormônio entra muito em ação, né, nesse caso, por conta de baixa produção de calcitonina, e aí ocorre a desmineralização do osso. A remoção do cálcio do osso para que esse cálcio seja jogado no sangue, para que execute essa função mais nobre, que é de contração muscular. Se o coração parar de bater, a casa caiu. Então é mais cômodo ter fratura do que o coração parar de bater. É por isso que o teu corpo sacrifica a dureza óssea para que haja a ação do cálcio, onde ele tem maior função, que é na circulação sanguínea. Beleza, galera? Show de bola! Paratireoide, responsáveis pelo aumento do nível de cálcio no sangue, retira o cálcio dos ossos, aumentando o nível deste íon na corrente sanguínea. O paratormônio e a calcitonina realizam controle dos níveis normais de cálcio no organismo. Vamos lá. Cálcio no sangue em grande concentração, calcitonina entre em ação. Deposição de cálcio no osso. E o cálcio deve para o sangue. O paratormônio joga o cálcio do osso para o sangue. Então eles ficam nessa sacanagem, ok? Fazendo com que haja regulação de cálcio, nem excesso e nem faltando. Léo, mas peraí, tu não acabou de falar da osteoporose? Pois é, eu falei numa condição de anormalidade da ação desses hormônios. Muito pouca calcitonina e excesso de paratormônio faz com que haja a osteoporose. Continuando então, suprarrenais, localização sobre os rins, como eu já havia falado antes, dividida em 2 regiões, como eu também havia falado antes. Córtex, região mais externa, produz hormônio glicocorticoides, aldosterona, que é o hormônio que atua regulando a ação do ADH, ok? A aldosterona, como eu falei, é aquele hormônio que faz você reter mais sais e perder mais água. Ou seja, agora eu estou com hormônio de aldosterona, eu estou com a taxa de aldosterona maior do que a de ADH, porque eu estou bebendo muita água. Toda hora eu paro aqui, ó,
Ah, vamos beber aguinha. Eu bebo água mesmo, ó. Molhei até o rosto agora. Espirrou água no meu rosto. Se liga, tanta água que chega a espirrar no meu rosto. Então, se eu tô com muita água, é a aldosterona que vai entrar na jogada. Produzida pelo córtex renal. Essa parte aqui, ó, de fora. Não na medula. Então, cortisol, já havia falado dele, né? Falei até do corticoide. E a aldosterona são produzidas nessa região aqui, ok? O ACTH é o hormônio que estimula a produção desses hormônios. A aldosterona, ela faz com que haja maior retenção de sais e maior eliminação de água. Se eu for urinar agora, eu vou urinar numa concentração menor, a urina vai estar numa concentração menor, porque eu vou ter um maior volume de água e menor volume de sais. Então, a aldosterona contrabalança a ação do ADH. O ADH libera sais, segura a água. A aldosterona libera a água, segura sais. Beleza? Medula, a região mais interna da suprarrenal, produz o hormônio epinefrina ou adrenalina, norepinefrina ou noradrenalina. A ação desses hormônios é muito curiosa. Esses hormônios são os hormônios da insanidade, os hormônios da loucura. Eu conheço uma história de uma mãe que, visualizando o filho dela sendo pego por um crocodilo, ela entrou na água, tirou o moleque de dentro da boca do crocodilo, porque jacaré, a gente não tem jacaré, mas lá fora tem. Mas se não me falha a memória, foi o crocodilo mesmo. Geralmente o crocodilo é maior do que os jacarés. O crocodilo pegou o moleque, a mulher entrou na água, abriu a boca do crocodilo e tirou o moleque dentro da boca do bicho, cara. Como é que pode isso, velho? Pô, tô vendo meu filho sendo, pelo amor de Deus, maluco. A gente faz a mesma coisa. É aquela ação que você teve quando você foi assaltado. De você começar a correr que nem um louco, ou meter o pé no acelerador. Essa parada a gente tem que controlar. Porque a adrenalina, ela faz com que haja uma explosão no nosso corpo de várias coisas. Aumenta a pressão, você tem a contração dos vasos periféricos, você tem sudorese, você tem aquela reação chamada de reação ou fuga. Ou você corre para dentro para resolver o problema, ou tu se afasta o mais rápido possível para também resolver o problema. A adrenalina, ela tem essa ação devastadora, essa ação que faz a gente fazer aquilo que a gente não normalmente fazemos, ok? Então a adrenalina é o hormônio da reação ou fuga. É um hormônio tão devastador que às vezes a ação dela é tão devastadora que o cara desmaia. Ok? Aquela prova de biologia sobre hormônio, o aluno desesperado, aumenta o movimento peristáltico, adrenalina, aumenta a pressão arterial, adrenalina, contração das pupilas, adrenalina. Embora aconteça de outras formas também, a adrenalina atua quando você tem reação de emoção, entendeu? A adrenalina é aquele hormônio do vou fazer uma loucura, certo? Tipo o maluco de bungee jump lá, pá, adrenalina lá no topo, ok? Eu fui paraquedista do Exército, sou paraquedista do Exército, não atuo mais, mas o paraquedista sempre diz que é. 60.116 é meu número de paraquedista, pode ver lá no livro dos paraquedistas, Leonardo Felipe Correia Pinto. Tava lá. Cara, que loucura, porta do avião aberta, adrenalina lá no alto, e eu me joguei, maluco. Eu saltei, ok? E quando eu vi, eu tava lá no ar, e com medo de altura do caçamba. Eu tenho muito medo de altura. Então, pra superar isso, cara, é muita adrenalina lá. Muita adrenalina, entendeu? Então, noradrenalina e adrenalina apresenta essa ação de fazer você fazer aquelas coisas que você comumente não faz. Inclusive, passando no Enem, fazer aquela prova, aquela redação fabulosa. A adrenalina daquela menina devia estar lá no alto, né? A adrenalina da menina lá no alto, ela escrevendo sobre a Peppa loucamente, falando coisas do Arco da Velha e etc e tal. Mil na redação. Viva a adrenalina! Viva a adrenalina, galera! Grande adrenalina! Adrenalina arrebenta com a gente. Faz a loucura. A adrenalina faz a gente fazer loucuras, ok? Muito cuidado com ela. Léo, você ficou meio louco e tal. Por quê? Minha adrenalina foi lá no alto. Ó, a adrenalina baixou. Agora eu já tô legal, eu tô tranquilo, tô na boa. Passei pro próximo. Ó, na tranquilidade, a adrenalina baixou. Vamos lá. Suprarrenais, ainda falando delas. Glicocorticoide, derivado do colesterol, como eu falei, os hormônios são lipídicos ou proteicos.
O hormônio mais importante, o cortisol ou hidrocortisona, liberado em situação de estresse. Atua em produção de glicose a partir de proteína e gordura. Glicemia. Faz com que haja aumento da glicemia. Também é um hormônio associado a ação da adrenalina. Olha, eu voltando para ela. Por quê? Cara, se eu vou ter que correr para cima ou para longe, eu tenho que ter energia. E a energia é através da glicose. Então, nós temos a produção de glicose através da proteína de gordura. Sobe a glicemia do sangue do cara, ok? Reduz inflamações e alergia. Está, como eu já falei, né, diretamente ligada a... Eu estou olhando para o chão, pelo seguinte, ó. Hoje eu vim dar aula assim. E colou uma fita aqui, ó, na minha chinela, mano. Sai, fita. A adrenalina tá no alto ainda, se liga, galera. Aqui, ó, reduz processos inflamatórios e alérgicos. Daí a utilização do corticoide com medicação e processo alérgico. E inflamatórios também. É controlado pelo hormônio ACTH produzido pela adenipófise. Não ferra, nós já vimos isso, pô. A gente está sendo muito redundante, mas que bom. Falar da mesma coisa várias vezes faz com que a gente guarde. Exercício é a melhor coisa que tem. Vamos lá. Meu pai, para falar essa brincadeira aqui, é mineral corticoide. Mineralocorticoide. Esse ó tá demais aqui. Mineral corticoides, derivados do colesterol. O hormônio mais importante é a aldosterona. Realiza a absorção de sódio e a excreção de potássio nos rins. Aumenta a pressão arterial e a volemia, volume de sangue circulante. É controlado pelo hormônio ACTH produzido pela adenopófise, já vimos também. Suprarrenais, hormônio da medula, epinefrina, adrenalina, já falei tudo dela, olha ela voltando aí. Prepara o organismo para enfrentar situações de estresse. Contração dos vasos sanguíneos, vasoconstrição, aumento da taxa de açúcares no sangue, redistribui o sangue para órgãos e músculos, faz com que a circulação sanguínea seja mais interna, mais profunda do que periférica. Por isso a gente fica cianótico, por isso a gente fica azulado, né? Por isso a gente perde coloração quando a adrenalina está no alto, porque ela está dando um aporte maior de sangue às áreas que vão atuar nessa reação de estresse. Muito maneiro isso, né, cara? É uma maquinária fabulosa, um funcionamento fantástico, a coisa é muito louca. Mas vamos lá. Norepinefrina, noradrenalina, atua em conjunto com a epinefrina, ou adrenalina, nas respostas a situações de estresse. Acelera o batimento cardíaco, causa o que nós chamamos de taquicardia, mantém a pressão sanguínea em níveis normais. Que loucura, né, cara? O coração acelera, mas a pressão sanguínea não pode aumentar muito, porque senão o teu vaso sanguíneo pode estourar e você ter um acidente vascular. Cerebral ou cardíaco, aí a casa caiu. Então, a adrenalina, o hormônio da loucura, o hormônio do eu vou resolver esse problema agora, eu vou lá e vou resolver e tal. Certa vez eu estava em casa, cheguei do trabalho, sentei lá no trono, que literalmente eu me sinto um rei, sentei lá no trono. O incrível é que quando eu entro no banheiro, entra a Roberta, entra a Pedro e agora entra a Alice. Quando tinha a Lola, minha cachorrinha, entrava também. Eu perdi totalmente a privacidade. Estava eu lá, só que eu morava num apartamento, o vizinho de baixo, parceiro, estava ouvindo aquele som altíssimo, isso já eram 10 horas da noite. Tipo, eu cheio de sono, estava trabalhando muito mais do que eu trabalho hoje, cansado para caramba, estava lá sentado no vaso ouvindo aquele som e a parada lá tremendo, né, no meu apartamento. A adrenalina subiu, eu saí do vaso, botei, claro, né? Saí do vaso, fiz a higienização, botei minha roupa, bati lá na porta do vizinho, ó. Meu querido, não estou querendo atrapalhar a sua... Tem cara que tem que morar na caverna, né, mano? Tem vizinho que tem que morar na caverna. Não estou querendo atrapalhar o seu lazer. Acabei de vir do trabalho também, gosto muito de ouvir música. Mas a gente pode chegar num acordo, porque meu filho tem 1 ano de idade, o Pedro tinha 1 ano de idade na época. E o cara muito bem, me recebeu muito bem, falou assim, pô, meu querido, beleza, eu vou fazer o seguinte, até 10 horas eu ouço o meu som do jeito que eu quiser, depois então eu vou abaixar. Falei, acordo fechado. E pô, tu fala lá com teu filho para ele maneirar que minha noiva fica de manhã aqui reclamando muito do barulho que ele faz. Não, beleza, eu vou convencer meu filho de 1 ano de idade a parar de fazer barulho, para que a tua noiva, de sei lá, 30 anos, pare de fazer barulho também. Eu agradeço. Virei as costas e viramos amigos, é mole? Na conversa tudo se resolve. Mas eu só desci graças a ela. A ela quem? A nossa querida adrenalina. Certo? Epinefrina na veia. Vamos lá.
Olha que maneiro. Pâncreas. Agora vamos continuar falando do nosso querido metabolismo. Como eu falei, a nossa glândula mista, ok? Que tem a função da digestão através da produção de suco pancreático, certo? Que é aquele ajuda na digestão, finaliza a digestão dos elementos que foram quebrados ao longo do tubo digestório. Ela escoa lá para o duodeno, essa região aqui, beleza? E aqui está nosso querido pâncreas, que produz os hormônios insulina e glucagon. Localização no lado esquerdo da cavidade abdominal, glândula mista ou anfícrina. Possui porção exócrina e endócrina. Produz dois hormônios, insulina e glucagon, produção endócrina. Produz o suco pancreático, produção exócrina. Isso tudo nós já vimos. Insulina atua após as refeições, atua nos períodos entre as refeições. Cara, isso é muito lógico. Quando eu estou comendo, eu estou ingerindo glicose, é necessário que eu guarde a glicose, é necessário que eu coloque a glicose dentro da célula, porque a célula quer funcionar, ela precisa desse metabolismo, ela precisa desse combustível. Consequentemente, como é a insulina que estimula a glicose a entrar dentro da célula, a entrar na célula, ok? A fazer essa migração de fora para dentro, através de um transporte passivo, atuação através de proteínas de membrana celular chamadas de permease, lembra disso, né? Transporte passivo. A insulina estimula a glicose a entrar na célula. Consequentemente, se eu estou comendo, pâncreas produz muita insulina. Se eu não estou comendo, aí eu preciso da glicose e eu retiro da reserva, glucagon lá no alto. Então a insulina alta, glicose na célula, insulina baixa, glicose no sangue, fora da célula, ok? Então, vamos lá. Aumenta a permeabilidade das membranas, da membrana celular, a glicose, como já dito. No fígado, a insulina promove a formação do glicogênio. É o órgão que vai armazenar a glicose também, que ocorre também no músculo. Mas o músculo é só para ele, o fígado armazena para o corpo. A ação hipoglicemiante diminui a quantidade de glicose no sangue. Certo? Claro que sim. Se a taxa de glicose está alta, a insulina entra para botar a glicose para dentro da célula. Se ela está aumentando dentro da célula, ela está diminuindo na concentração sanguínea. Produzido pelas células beta das ilhotas de Langerhans, que é a região do pâncreas responsável pela produção da insulina. Agora, a ação do glucagon atua nos períodos entre as refeições. Efeito inverso ao da insulina. No fígado, o glucagon estimula a transformação do glicogênio em várias moléculas de glicose, que serão enviadas para o sangue. Ok? Ação hiperglicemiante aumenta a quantidade de glicose no sangue. Produzida pelas células alfa das ilhotas de Langerhans, que também é a região responsável, as células responsáveis pela produção desse hormônio fabuloso. Insulina, glicose diminui no sangue, glucagon, glicose aumenta no sangue. Léo, o diabético precisa da glicose? Precisa. Se ele não produz insulina, ele é insulino dependente. Ele come, joga insulina. Ué, não é depois de um tempo, não. Ele acabou de comer, tem que jogar insulina. Para que toda a glicose que ele ingeriu seja metabolizada, ok? E se ele não come, Léo, se ele não come, o corpo dele entende que ele não comeu, a taxa de glicose dele vai estar alta, certo? Porque o diabético, se ele não tomar insulina e comer, a taxa de glicose dele vai estar alta, a glicose não vai entrar na célula, o organismo vai entender que o cara ainda não comeu, o glucagon começa a tirar a glicose das células, das reservas, e a taxa de glicose do cara vai aumentar. Se você faz o diabético comer, e uma hora depois, mede a taxa de glicose da glicemia do cara, vai estar alta. Uma hora depois você mede de novo, vai estar mais alta ainda, vai aumentar. Ué, como assim se o cara não comeu de novo? Mas o glucagon está agindo, fazendo com que a taxa de glicose do indivíduo aumente, mesmo sem ele comer. Ó, aumenta a quantidade de glicose no sangue. Hiperglicemiante, ok? Pâncreas, lá, ó. Diabetes tipo 1, né? Que é uma diabetes onde o cara tem uma degradação do pâncreas, é uma doença autoimune, certo? Causa a redução das células beta do pâncreas e leva à diminuição da produção de insulina. É uma doença mais grave que a diabetes tipo 2, ou seja, diabetes é grave sempre. Mas a diabetes mellitus tipo 1, ela não tem
como você resolver o problema utilizando a insulina. Mas o tratamento é muito mais complexo do que na diabetes tipo 2, que é uma doença relacionada a hábito, né? Hábito de comer demais, etc. e tal. O indivíduo ele já tem o gene para diabetes tipo 1, mas o indivíduo não tem o gene para diabetes tipo 2. Eu estou falando sem conhecimento de causa, que eu não sei se o cara tem o gene, tem predisposição genética para ter diabetes tipo 2, talvez até tenha, nada comprovado. Diabetes tipo 2 não é uma diabetes genética. Embora tenha um histórico familiar, eu não posso provar porque eu não conheço o gene da diabetes. Então, resultado, eu digo que tem um histórico familiar, mas eu não posso afirmar que diabetes é uma doença genética. E se falarem para você que é e afirmarem para você que é, pede para provar. Porque para isso tem que conhecer o gene do diabetes e não se conhece esse gene. O indivíduo pode ter uma predisposição familiar para ter diabetes tipo 2, né? Então, o que come, o quanto bebe de água, tudo isso interfere na manifestação dessa doença, mas é uma doença onde o indivíduo é obeso, né? É uma doença que geralmente o indivíduo é obeso, que geralmente o indivíduo tem maus hábitos alimentares e por aí vai. Gônadas, né? O testículo, olha que maneiro. A gente está falando de glândulas agora, sem a ação da hipófise, né? Bem, galera, vamos dar uma paradinha de 10 minutos antes de falar disso daqui? Uma paradinha de 10 minutos. Vamos dar uma paradinha, daqui a pouco eu volto. Vou beber uma água e já volto, beleza?